Bem-vindos a Hannover! Há quem diga que a cidade é muito sem graça, mas nós preparamos um roteiro de um dia inteiro, sem parar, cheio de atividades e coisas para ver e fazer. Então vem com a gente para a gente descobrir se realmente Hannover vale a pena. Então, para começar, a gente veio aqui no Centro de Informação Turística, que fica, na verdade, bem na frente da Estação Central. E as pessoas gostam muito de xoxar Hannover, né? Falando que não tem nada para fazer aqui, que é uma cidade bem, assim, sem personalidade, sem muitas atrações. Mas a galera aqui do turismo discorda e eles criaram essa linha vermelha que está aqui atrás de mim no chão, que do centro de turismo aqui, através da cidade, vai nos guiando por 36 lugares interessantes. Então tem pelo menos 36 coisas interessantes que a cidade de Hannover acha que tem para oferecer. A gente não necessariamente vai conseguir ver todas, porque a gente tem menos de 24 horas aqui, mas a gente vai dar uma olhada nas principais e levar vocês junto com a gente para passear. A gente pegou esse livrinho aqui para agilizar o nosso passeio e foi R$ 3,50 aqui no centro de turismo, não foi de graça, mas vamos acompanhar aqui, que eu acho que todas as atrações que estão no livrinho são de graça, pelo menos. When I saw you walking down that hill, head high and shoulders back. Enquanto a gente passeia aqui na Georgstrasse e passa por aqui um encontro de pessoas com motocicletas, né, centenas de pessoas com suas bikes, suas motos, curtindo a cidade aqui, eu queria falar um pouco mais sobre Hannover também, né? Ela é uma cidade que a gente estava falando, né? Que as pessoas acham que é sem graça e tal. Mas é que ela é uma cidade que fica assim meio que numa intersecção, né? Inclusive, a própria estação central dela é muito importante, conecta o norte, sul, leste e oeste da Alemanha. Então é um lugar bem central, onde tem muitas conexões. Então tem muito isso de parar aqui e seguir viagem, sabe? Mas ela é uma cidade muito importante aqui para a região, óbvio, né? Ela é a capital aqui do estado da Baixa Saxônia e tem mais de 500 mil de pessoas. Então isso já faz dela uma das maiores cidades da Alemanha, né? A 13ª maior cidade da Alemanha. Então dá pra ver que ela é uma cidade relevante, sabe? E óbvio que uma cidade desse tamanho não ia ser... Opa, peraí que a linha vermelha está fazendo uma curva aqui. Estamos seguindo a linha vermelha ainda, né? Então é claro que uma cidade dessas tem muitas coisas interessantes para fazer, mas eu acho que como ela não é uma cidade tão famosa quanto as outras, ela não tem tantas atrações óbvias, né, que as pessoas já pensam direto, assim como elas pensam quando elas pensam em outras cidades, como Berlim ou Munique. All that I could do was laugh. I couldn't hold it back. I couldn't hold it. I couldn't hold it back. E seguindo a rota da linha vermelha, a gente chega nessa igreja aqui, que é um memorial da Segunda Guerra Mundial, porque ela foi destruída na guerra, né? Todos os vidros claramente, né, foram estourados, o telhado também. E ela está aqui até hoje aberta ao público para a gente conseguir ver a destruição da guerra. Isso é uma coisa que a gente vê bastante aqui na Alemanha, né? Berlim também tem uma dessas, a gente mostrou naquele vídeo que a gente fez com as marcas da guerra, mas é uma coisa que acompanha, obviamente, o país inteiro, né? Então, todos os lugares aí quiseram manter alguma parte da cidade como esse memorial da destruição que a guerra traz. E a gente tem aqui alguns memoriais também para os mortos na guerra, lá onde o Rodrigo tá. E é interessante ver que não parece ter nenhum buraco de bala nessas paredes, né? Diferentemente de Berlim, que todo prédio que sobreviveu à guerra tem. Mas é porque eu suponho que aqui só teve bombardeio, né? Não teve batalha terrestre, então não tem marca de tiro, né? Faz sentido. Mas eu vou ficar devendo essa para vocês, porque eu não sei todos os lugares na Alemanha onde teve batalha terrestre ou não. Mas é o que eu tô entendendo aqui olhando para as paredes, porque as paredes falam muito. We were running on that open shore. No saddle on his back. I never felt so free before. Logo atrás de mim nós temos um dos pontos turísticos mais imperdíveis da cidade de Hannover. E por incrível que pareça, não é esta prefeitura em si, né? Ela é muito bonita, essa aqui é a prefeitura nova. Porém, o local que eu tô falando fica no topo, naquele domo. Vem com a gente que a gente vai mostrar exatamente qual é que é este lugar imperdível da cidade. E é claro que a nova prefeitura também vale uma visita. É um dos prédios mais bonitos da cidade de qualquer maneira. Mas realmente o domo dela esconde um segredo. Esconde basicamente o único elevador curvo do mundo. Que é uma coisa muito interessante, né? Se você gosta de engenharia ou de prédios estranhos, né, ou com estranhezas, vale muito a pena a visita. Custa 5 euros por pessoa, né? Tem que comprar os tickets lá embaixo. Aí depois você sobe umas escadarias ou um elevador até aqui essa área de espera, né? Então a gente está esperando ali e podem ir de 6 em 6 pessoas dentro do elevador. Então a gente está esperando um pouquinho para depois mostrar para vocês como é que é um elevador curvo.
Quando eles construíram essa bela prefeitura, eles decidiram fazer este belo domo curvo, né? Décadas depois, quando quiseram fazer um elevador, eles se deram conta que é muito difícil fazer um elevador em um ambiente com uma curvatura. Então, basicamente, eles construíram esse trilho como se fosse um trilho de trem que sobe, 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 mas daí ele faz essas curvaturas para meio que se adaptar aqui, né, ao formato deste domo. E isso torna tudo mais interessante, né? Porque realmente é o único elevador curvo do mundo. Existem outros elevadores, por exemplo, que são na diagonal, mas isso aí não tem graça, né? Porque a diagonal está sempre no mesmo ângulo. Esse aqui, ele vai mudando de ângulo, ele vai realmente se adaptando ao prédio. E vale realmente a pena subir aqui, ó. A vista é belíssima, ela é uma vista em 360 graus, então dá para ver super bem a cidade de Hannover inteira e dá para ver muito bem todos os lugares que a gente já visitou, porque a cidade, no final das contas, não é tão grande, né? É uma cidade que dá para visitar em poucos dias e daqui de cima dá para ver ela inteira. All that I could do is laugh. I couldn't hold it back. I couldn't hold it. E agora que bateu uma fome, a gente decidiu chegar aqui no Mercado Central para almoçar. É um lugar bacana porque tem várias bancas de comida do mundo inteiro. Então, basicamente, a gente vai entrar, vai dar uma caminhada, uma voltinha e ver quais são as opções que vão chamar mais a nossa barriga. Eu achei bem legal como vários dos lugares eles têm os pratos do dia, né? Então dá para imaginar que as pessoas podem vir aqui várias vezes por semana e vai ter sempre algo diferente para comer, né? E aproveitar sabores diferentes. O que me apeteceu mais foi um restaurante turco, porque eu achei muito legal esses pimentões recheados aqui e tem uma energia aqui de comida bem caseira, né? Isso foi uma coisa que também me apeteceu bastante. Tá bem recheado, dá para ver aqui, com carne moída e também tem um arroz no lado e uma saladinha bem temperada. E um pãozinho fresco também, então realmente muito bem servido. Isso aqui é muito o prato do dia a dia da mãe turca mesmo. Eu achei muito gostoso e eu também achei que o preço foi bem bom, assim, custou 9 euros essa porção inteira. Então faz todo sentido para uma pessoa que trabalha aqui perto vir comer várias vezes por semana, porque vai ter sempre uma coisa fresca, bem feita, gostosa e com um preço bacana. E claro, tem todas as opções do resto do mercado, então dá para explorar diversos países, digamos assim. Muito bacana. Eu fui por um caminho meio parecido, porém diferente. A gente parou aqui agora, então, numa banquinha da Síria. E eu pedi um mix aqui deles com todas as coisinhas, basicamente, pra provar. E tá lindíssimo, né? Tô fascinada que todos os potinhos são bonitos, a louça em si é linda e as comidas também. E aí tem várias coisas, né? Vou ler aqui. Tem falafel, tá belíssimo, com uma carinha de fresco feito agora. Aí tem também tabule, que é essa saladinha aqui. Tem batatinha, tem hummus e tem muhammara, que é uma pastinha de pimentão com nozes. E vamos começar então com isso aqui que eu não sei bem o que é um rolinho com uma folha de uva, né? E aí dentro parece ter uma coisa que pode muito bem ser ou arroz ou bulgur, não sabemos. Parece os dois, vou provar. Eu acho que é arroz, mas tá uma delícia de qualquer forma. Vamos pegar aqui um falafel também, que ele tá lindo e ele tá quente. As outras coisas, tipo esse rolinho aqui, não estão necessariamente quentes, né? Esse falafel tá lindo, mas eu vou colocar aqui mais grão de bico nele. É grão de bico com grão de bico, vamos ver. Perfeito, pena que só tem dois, por mim podia vir uma bacia pra eu comer que nem pipoca. Embaixo dele tem um molhinho de gengibre, um tahine, tá uma delícia. Mas eu acho que a coisa que eu tô mais curiosa é esse pastelzinho aqui. Nunca vi um pastelzinho sírio. O que será que tem dentro? Tem queijo? É um pastel de queijo, gente, que loucura. E ele tá pelando de quente. Jay. Parece cheese ball. É um pastel de queijo, menina, eu não sabia que os sírios comiam pastel também. Tá aí. No começo, quando chegou, eu pensei que era pouca comida, mas eu sempre faço isso, na verdade, né? No final, foi bastante comida, encheu bastante a barriga e eu tomei como uma responsabilidade minha comer absolutamente tudo até o fim. E fiz isso muito bem, né? Então tava tudo uma delícia. A única coisa que eu não sou muito fã, mas eu já sabia disso, era do tal do charutinho. Não é uma coisa que eu gosto tanto assim, mas todo o resto estava incrível. Eu teria comido várias dessas coisas como pipoquinha, né? Se tivesse mais falafel e mais do pastelzinho de queijo, teria sido sucesso. Mais sucesso, que foi sucesso. Sugestão de lugares para visitar aqui em Hannover é essa loja aqui, que é uma loja de segunda mão, que chama Verkauf, que é um trocadilho, né, maravilhoso. E a ideia então é que eles são uma ONG aqui da cidade mesmo, e eles têm coisas que são baratas de verdade, né? Não é tipo quando a gente vai em loja de segunda mão e no final das contas tudo custa 1 milhão de euros, né? Aqui é para ser tudo barato mesmo. Se eu tô entendendo bem, é tudo doação, as pessoas largam as coisas aqui e eles vendem. E a gente veio aqui também porque aparentemente no último andar tem uma seção de câmeras que o Rodrigo já se empolgou para ver se tem algo que interessa ele lá. Então, vamos ver.
paciência para procurar as coisas, né? Mas olha só, tem até a roupa de Oktoberfest aqui, ó, 28 euros. Tinha uma outra aqui, deixa eu ver. Essa daqui tá 25 euros, com 3 partes, com a blusinha, o vestido e o avental também. Tá aí, é bem mais barato do que novo. A roupa nova de Oktoberfest às vezes chega a custar aí 100, 200 euros, ou muito mais que isso, na verdade, porque o pra cima é infinito, né? Mas aqui tem as roupinhas de qualidade, tem as roupas de festa também. Não tem nada pro meu gosto, infelizmente, mas eu não achei que teria. Meu gosto é muito específico. Eles realmente tinham uma seleção de câmeras bem interessante, não tinham tantas assim, mas todas elas estavam bem baratas e elas estão numa condição muito boa também. Então essa Voigtlander aqui foi apenas 15 euros. Eu perguntei, ele comentou que elas são todas testadas, né? Então eles sabem que está funcionando. Eu consigo até ver aqui que o medidor está funcionando, que é uma coisa muito sensível nesse tipo de câmera, né? E essa é uma marca muito boa, assim. Então ela estando funcionando tem um potencial muito legal de tirar umas fotos bem bacanas, né? E outra coisa também que eu achei interessante, que ele comentou, é que tem uma garantia, né? Eles têm uma garantia própria, tá na minha nota. Então se em um ano ela chegar a estragar, eu posso voltar aqui e trocar, né? Então é uma coisa bem bacana. Seria um esforço, né, meio grande a gente voltar para Hannover para trocar uma câmera que custou no final das contas 15 euros, mas é possível, eu acho isso uma coisa bem bacana. Mas claro, né, toda essa conversa com o vendedor sobre garantia e teste dos produtos foi em alemão. E se você também quer aprender alemão, a hora é agora com o programa Deutsch Pro. Para se integrar, visitar parques e viver cada vez melhor na Alemanha, é muito importante falar alemão. E se o seu objetivo é a fluência, a forma mais confortável de fazer isso é com o programa Deutsch Pro. E o Deutsch Pro você já conhece, é a plataforma online onde você pode aprender alemão de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, no seu ritmo, assistindo às aulas gravadas da professora Carol, que são excelentes, muito leves, muito didáticas. E o que eu acho mais legal é que não fica só por aí nas aulas gravadas, não fica só aquela sensação de curso gravado abandonado, porque o programa Deutsch Pro mandou avisar que eles são o único do segmento que tem aulas de conversação. Sim, eles têm acompanhamento humano de verdade e oferecem aulas de conversação 2 vezes por semana. Então não perde tempo, vai correndo para o comentário fixado ou para a descrição do vídeo ou nesse link que está aparecendo aqui e entra na lista de espera do programa Deutsch Pro, porque sim, eles são muito populares e estão sempre lotados, mas se você estiver na lista de espera, assim que abrirem novas vagas, eles entram em contato com você. Então, vai lá e valorize quem valoriza o Alemanizando. E olha só, aprendi agora que aqui em Hannover as pessoas também surfam no meio da cidade, que nem elas fazem em Munique. Tem aqui esse rio, aqui o Leine, né, que as pessoas estão aqui surfando. Claramente colocaram ali, né, uma estrutura para ser possível surfar no rio, mas o povo tá aqui se divertindo, aparentemente tem até competição e tudo mais. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca vi ninguém fazendo conteúdo sobre isso. Tá aí mais um ponto que a gente descobriu agora sobre como Hannover é muito mais legal do que ela parece. So weird, I'll let go. It's so weird, I'll get old. Got a love for another one. Got a love for another one. E continuando nosso passeio aqui na beira do rio, a gente passa por essas estátuas, né? Elas foram feitas lá na década de 70 e teve aquele momento clássico de arte moderna quando chega na cidade, né? Que as pessoas não gostam. Oh, não, é estranho, é diferente, né? Teve todo um rebuliço quando colocaram essas estátuas aqui, que são as nanas. Então, né, são essas 3 mulheres, as 3 nanas. Mas o tempo vai passando e daí a cidade perguntou para as pessoas de novo, depois de uma década ou 2, e tipo, vocês ainda gostam? E as pessoas, sim, agora a gente se acostumou, a gente gosta bastante. Elas estão aí já faz quase 50 anos e elas viraram parte da cidade, sabe? Agora as pessoas não conseguem imaginar que elas não estejam mais aqui. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente vê bastante em várias cidades, assim, realmente quando tu se acostuma com, né, com um novo ambiente, com uma nova arte, com uma arte de rua, ela acaba ficando especial para as pessoas, né? Então foi isso que aconteceu aqui. So weird, got no choice. E nas minhas buscas para ter um dia inteiro de atividades legais aqui em Hannover, um dos lugares que eu vi foi o Herrenhäuser Garten, que são esses jardins que a gente está indo visitar agora, que são jardins barrocos, então que é uma coisa fantástica, né? Sabe como é que é um jardim barroco, né? Tudo simétrico, tudo bonito, e eu estou bem empolgado para ver como é que vai ser.
Às vezes a gente planeja a viagem, né, com bastante atenção, só que mesmo assim as coisas saem um pouco do previsto, né? Então o que acontece é que o Jardim Barroco está tendo um evento especial hoje, né? Então eles fecharam mais cedo. A gente chegou umas 4 horas e 5 minutos, mas 4 horas era o limite hoje, sabe? Porque eles vão ter um evento especial de música. E daí a pessoa que trabalha lá, ela até comentou, bom, aqui do lado tem um outro parque. Tem o parque do George, que era um dos reis da Baixa Saxônia, né? Da Casa de Hanover, tá? Uma casa muito importante. Tem até conexões com a família real inglesa, por exemplo, né? E não apenas é um lugar bonito, como isso me lembra uma coisa muito interessante, que a cidade de Hanover, elas têm um orgulho muito grande de ser uma cidade muito verde, né? Então essa é uma das coisas que eles destacam até na promoção que eles têm da cidade, né? Como uma cidade boa para se morar. Tem muitas áreas verdes, tem muitos parques, tem rios que cortam a cidade, canais. Então é realmente uma cidade muito agradável, com uma conexão muito próxima ao verde, né? Então, morando aqui, eu acho que faz todo sentido, né? Vir num parque desses aqui, né? Andar de bicicleta, correr, ficar sentado na grama, né? Fazendo piquenique. É um lugar perfeito para isso, né? Como turista, eu acho que o Jardim Barroco é um pouco mais impressionante. Então, eu acho que essa dica ainda se mantém, por mais que nós mesmos, infelizmente, não tenhamos conseguido visitá-lo. Mas aqui do lado, então, né? A gente só está aproveitando essa área verde para caminhar um pouco, né? Ficar tranquilo. Mesmo que às vezes as coisas saiam um pouco do previsto, não tem problema. É só caminhar, é só curtir a cidade também, né? Ficar de boa. E vamos para o nosso próximo ponto. It's true, let me know. Just the same mistake. Every second comes and breaks. It's so weird, I let go. E chegando aqui na cidade histórica de Hanover, nada melhor do que apreciar essas casas em Chaimel tão belas, e embaixo de uma delas temos uma cervejaria com 24 torneiras diferentes. Aí eu cheguei lá e perguntei quais eram as cervejas locais, né? Então tinha 2 opções e eu acabei pegando uma Lager. Só que essa Lager aqui é muito boa, eu já experimentei um pouquinho, vou experimentar aqui ao vivo também. Ela é uma Lager, então ela tem um sabor bem maltado, porém ela tem um certo frescor assim que combina demais, assim. Especialmente no final do dia, nesse solzinho, a temperatura bem agradável, bem amena. Um excelente método aí de descansar um pouco as pernas, porque essa linha vermelha é bastante longa, então a gente tem caminhado bastante durante o dia. Estamos realmente cobrindo a cidade de cabo a rabo, e essa pausa aqui para tomar uma cerveja veio no momento exato. A gente caminhou já 13 quilômetros. Eu não vou negar que eu já cansei um pouco, mas a gente tá aqui no fim do dia mesmo. E aí eu perguntei pra moça se tinha alguma cerveja azeda. O Rodrigo perguntou pra mim, na verdade. E ela falou que tinha 2, mas que uma era muito azeda. Aí eu peguei a muito azeda. Mas ela é realmente bem azeda, só que eu gosto, né? Então pra mim tá ótimo. Ela é quase uma limonada. Ela inclusive é de limão com não sei o que era mesmo. Não lembro. Acho que era Cloudy Lemon o nome, uma coisa assim. Então ela é de limão e ela é quase uma limonada. A cerveja azeda é muito gostosa, gente. Você tem que começar a tomar cerveja azeda. Em Berlim tem várias e em várias outras cidades da Alemanha também tem, e tá ficando super tendência, sempre tem nas cervejarias, porque realmente é muito gostoso e dá muita vontade de tomar mais e mais e mais. Então tem que cuidar, né? Mas aqui eles servem nesses copos de 250 ml, que cada um foi 6 euros, então fica difícil beber demais com essas condições, né? Então com isso aqui a gente vai continuar o nosso passeio na sequência, mas agora a gente vai descansar um pouquinho. As you came out of nowhere from lasting place, and you said there's a bumpy road to this heart. Where you are, there is hope. Is this love? E seguindo o caminho das belíssimas casas em Chaimel, chegamos aqui em um local, uma outra praça com outro momento histórico arquitetônico, né? Então temos aqui essa igreja, que é a Igreja do Mercado, e aqui nós temos a antiga prefeitura, né? Ambos os prédios são feitos no estilo gótico de tijolos, que é um estilo bem normal em cidades hanseáticas, inclusive Hanover foi parte, uma época da Liga Hanseática, que era uma liga marítima, né, de comércio, com cidades como Bremen e Hamburgo, que é uma coisa muito interessante, né? Então isso também faz parte da prosperidade da cidade. E uma coisa muito curiosa desse prédio aqui é que tem um pentagrama lá em cima, né? Inclusive é um pentagrama invertido. E daí é claro que a gente pensa, ué, mas por quê, né? Que coisa estranha, né? Não é um símbolo, sei lá, satânico. Mas eu dei uma pesquisada e pelo jeito é aquela coisa, né? Símbolos vão mudando de significado com o passar do tempo, né? Quando eles construíram essa igreja aqui na era medieval, é uma igreja luterana e era bem comum, digamos assim, para os luteranos se apropriarem de símbolos pagãos para, digamos assim, converter pessoas, né? Então, por exemplo, aqui temos um pentagrama, tem um hexagrama na frente também, e até outras coisas que são bem normais hoje em dia, né? Na nossa cultura, por exemplo, a árvore de Natal também era um símbolo pagão, que foi apropriado pelos luteranos como um símbolo pro Natal, né? Então é basicamente um caso de momentos históricos vão passando e as pessoas vão mudando a sua percepção sobre símbolos, sobre arquitetura, né? Todas essas coisas, elas são bem fluídas, né? Muito mais do que a gente espera, né? Que a gente tem muitas certezas sobre o que as coisas significam ou o que símbolos podem significar, mas na verdade eles podem se transformar a qualquer momento, né? Depende muito de como eles são usados pelas pessoas. Driving down the boulevard, cruising with the windows down, feeling like we run this town. Your song is on the radio.
A gente tá aí caminhando faz 50 horas e a gente tá agora no bairro de Linden, que é um bairro muito Linden, como vocês estão vendo, né? E a gente veio aqui num restaurante chamado Soul Kitchen, que eles têm comidas variadas, assim, eles têm desde um peixe assado inteiro até tem pierogi, tem várias outras coisas, né? Mas a nossa entrada aqui, que a gente vai dividir, é um queijo de cabra, né? Esse negocinho aqui branco é o queijo de cabra, com um crumble de amêndoas com mel e essa coisa embaixo é uma geleia de cebola, né? Esse prato aqui é bem o meu tipinho, queijo de cabra com uma geleia adocicada aí de cebola. Deve ser um sucesso. Tá quente, olha só. Aí veio com um pãozinho, né, pra gente passar essa derretência toda aqui, ó. Pegar aqui, ó, cebola, o queijo, um pouquinho do crumble e passar no pão. O queijo, aquele tom bem forte de queijo de cabra. A marmelada tá bem doce. O crumble tá bem crumbly. Eu só tô achando engraçado que ela nos deu 3 fatias de pão pra 2 pessoas e todo esse tanto de queijo, né? Mas enfim, tá uma delícia. E agora a gente tá esperando então o prato principal. A gente pegou aqui mais uma cervejinha também pra refeição. E eu tô achando engraçado que essa cervejinha também é bem pequenininha. Normalmente aqui na Alemanha a gente recebe, né, meio litro de cerveja. Essa aqui é 300 ml, no lugar que a gente tava antes foi 250. Aqui em Hannover eles bebem de forma delicada. E vocês estão jantando às 5 da tarde? Não, a gente não tá jantando às 5 da tarde. A gente tá jantando às 10 para as 9. Mas tem sol ainda. Louco. Do nada, enquanto a gente tá gravando, ela veio com o gazpacho pra nós, que é brinde da cozinha. Não sei, ela achou a gente bonitinho e resolveu nos dar um gazpacho. Gazpacho nada mais é do que uma sopa fria de tomate aqui com uns croutons, né? Um pãozinho. O Rodrigo odeia tomate. Eu vou comer 2 sopinhas. Mas tá bem gostoso. Talvez ela tenha ouvido eu falando que só teve 3 fatias de pão. Ela veio com uma sopinha extra. Pode ser, a gente nunca sabe quem tá entendendo o português. Se você é observador, você deve ter percebido que a gente está num ambiente diferente. É porque lá fora tá muito bonito, muito agradável, porém tá um pouco gelado, por incrível que pareça. Mas a gente decidiu entrar para ficar um pouco mais confortável. Então, esse aqui é o meu prato principal. São essas 2 costeletas de cordeiro com uns pedaços de polenta. Aí tem esse molho de carne aqui com a vagem, né? Então vamos experimentar. Eu vou direto pro principal aqui do prato, que é a costeleta. Ela tá com uma cor muito bonita, né? Meio vermelhinho assim, levemente mal passado, que é o que a gente quer num cordeiro. Eu gosto muito de carne de cordeiro. Eu sei que não é uma carne talvez tão popular assim, né? Mas eu acho muito bom. Vou pegar com bastante molho aqui a polenta, fazer a garfada perfeita aqui, né, gente? Polenta, molho e carne. Muito bom. Esse molho aqui ele tem um toque acídico, levemente herbal, que eu acho que complementa muito bem a carne em si. A carne tá tipo derretendo na boca, tá muito, muito, muito macia, realmente excelente. E a polenta, eu gosto muito desse tipo de polenta, né, que é basicamente ela é cremosa, mas daí ela é chapeada pra ter essa crosta em cima. Então eu acho que ela fica perfeita, né, a crosta crocante e o recheio bem cremoso no meio. Eu acho que é o jeito perfeito de comer polenta. Adorei. E o meu prato também é bem italiano. Ele é um prato de cannelloni com molho de gorgonzola. Dentro, o recheio do cannelloni em si são algumas nozes trituradas. Aí tipo um guisadinho de nozes, pode ser? Vamos ver, né? Tem também aqui um pesto belíssimo que eles derramaram por cima do molho. Então vamos fazer também, que nem o Rodrigo fez a mordida perfeita. Eu vou fazer a mordida perfeita também. Eu acho que talvez seja um pouco grande. Vamos descobrir. Então tem a sementinha de girassol, tem o cannelloni e tem o pesto. Tá muito gostoso e tem alguma coisa que eu não consigo exatamente dizer o que é. Tá com gosto de chapa. E a gente tá vendo aqui que tem essa abobrinha bem chapeada, né? Ou não, na verdade isso não é uma abobrinha não. Isso é uma abobrinha. Isso é uma berinjela. Com as marcas da chapa, né? Eu acho que tem alguma coisa dentro do cannelloni que também foi feito assim. Tem esse gostinho de queimado bem gostoso, sabe? Então tá bem bom. O molho de gorgonzola tá bem gorgonzoludo. Tem o pesto, tem essa saladinha em cima, tem as nozes que eu gosto bem. Tem aqui que tem castanha. Tem várias outras coisas, né? Não só a semente do girassol. Eu achei bem sucesso esse restaurante aqui, achei bem gostoso e a porção é gigantesca. Vamos ver se a gente vai conseguir comer tudo? Acho que sim, né? Mas vamos ver, a gente já volta.